Então tá, que bom, gente. Vamos começar nosso encontro do nosso grupo NeuroArquiPoa, desse grupo de voluntários. Falar um pouquinho que a gente tem, né, gente nova aqui. Nós somos um grupo voluntário de multidisciplinar para estudar principalmente a neurociência aplicada à arquitetura, mas muitas outras coisas também. É muito eclético, a gente tem muitos temas bacanas, muitas palestras, muitos palestrantes legais. E hoje a gente está recebendo a querida Amanda Pellegrini, que está aqui para falar com a gente sobre Olá. paisagismo da sociedade. É a importância da paisagem. Isso, exatamente. Então, agora, vou passar a palavra para a Amanda. A Amanda vai fazer uma apresentação. Depois do que ela passar para a gente pode fazer perguntas, conversar. Bem-vinda, Amanda. A palavra é tua. Olá, obrigada. Eu sou arquiteta e paisagista, né? Eu fiz composição paisagística na UFRJ, e aí junto fiz arquitetura também. Já trabalhei fazendo jardim, já trabalhei no Parque de Jardins no Rio de Janeiro também, aqui também fiz alguns projetos e junto também a arquitetura. Quando eu fui fazer a palestra, pensar na palestra, eu pensei em buscar talvez um tema que a gente não aborda na faculdade de arquitetura, que geralmente, que é a história dos jardins, a importância dela, não em termos de projeto, mas entender o porquê certas coisas estão ali, porque às vezes a gente vê um jardim e a gente não compreende assim, por que aquele alimento existiu. E isso às vezes é algo que a gente não sabe, mas é um conceito cultural que a gente vai pegando lá de trás, passado pelos descendentes da gente, e a gente não entende. E está lá. E aquilo ali diz muito sobre a nossa vida e história. Então, por isso que eu falei que é a importância da paisagem, né? Da gente se entender como sociedade. Eu sou aquela pessoa que faz PowerPoint, sabe? Eu não consigo só falar, então eu fiz um PowerPoint. Não sei quanto tempo vai demorar a palestra. Eu fui fazendo o que eu achava legal. Então, se vocês quiserem me cortar também, não tem problema. Tá? Deixa eu ver onde compartilha aqui a tela. Share screen. Pronto. Ai, acho que é isso aqui. Tá, eu acho. É o F9, não é aqui? Que fica a tela toda? Como fica a tela toda aqui, gente? A pessoa... Tá aparecendo o teu... Clique em F5. F5, não muito tá obrigada. não tá a tela cheia. Agora tá. Agora ficou. Agora sim. Obrigada. Então, F5. deixa eu colocar aqui no cantinho. Bem, primeiro vamos começar pelo básico, né? O que a natureza afeta na nossa saúde física e mental, antes de tudo, né? Porque, como eu disse, a importância da paisagem em si, então a gente vai em todos os critériozinhos. Eu fui colocando alguns dados, tem um monte de texto aí, mas eu vou falar de forma resumida, depois, se vocês quiserem, eu mando o arquivo para vocês leem, veem os artigos, vocês fiquem à vontade. Bem, essa questão do paisagismo, ele ajuda muito na saúde, de forma que eu coloquei até um exemplo de um artigo que, em Nova York, por exemplo, foi feita uma pesquisa que até 8,3 milhões de dólares são economizados com a saúde, porque ele absorve poluente, óxido de mercúrio, óxido de chumbo, e, assim, esse é um comparativo importante para a gente ter noção, porque a gente, às vezes, só pensa assim, não... a saúde ajuda, mas a gente não tem uma noção numérica, né? Então, eu estou colocando aqui só para vocês verem a diferença. Tem também um artigo que fala que a gente pode evitar que uma criança tenha asma só pelo fato dela conviver com o espaço verde. Então, se você apresenta o espaço verde para uma criança até 7 anos de idade, você tem como evitar que ela tenha problemas nesse sentido. A temperatura também, bairro que é bem arborizado, eu coloco o exemplo, por exemplo, no Morumbi, que tem 48 metros quadrados por habitante de floresta,
e um bairro que tem Itaquera, que é 2 metros quadrados de floresta, tem uma diferença de 10 graus Celsius de temperatura e umidade relativa de 30%. Sem contar na questão de valorização também. Redução de poluição sonora. Você pode, quando você tem um cinturão de árvores, você pode reduzir de 6 a 8 decibéis, que é bastante coisa, né? Questão de caminhabilidade, o fato de quando você tem um espaço verde, você tem vontade de andar, você então tem a vontade de conhecer a sua rua, você vai falar com seus vizinhos, e isso impulsiona também a ter menos violência no espaço que você está colocando. Você tem um restauro também cognitivo, um escape de estresse, até a própria segurança, a sensação de segurança, porque você também nas ruas, tendo a demarcação de árvore, você tem exatamente a demarcação do caminho que o carro tem que fazer. Então, você também tem essa questão de segurança. Então, também existem estudos que dizem que você reduz o número de acidentes a partir do momento que você tem um campo verde ali, né? Bem, uma curiosidade é uma tradição japonesa. Gente, eu não vou saber falar todos os nomes, então eu vou tentar, vocês aceitem isso como algo parecido, tá? Shinryoko, né? Que significa banhos de floresta. Então, a pessoa vai para a floresta, aproveita aquele momento, fica lá, aprecia o verde. E essa prática, ela tem vários estudos também, várias teses que avaliaram o que muda no corpo humano. Então, uma das coisas que eles viram é que aumenta os níveis de adiponectina, que é um hormônio que ajuda na supressão de distúrbios metabólicos, como obesidade e diabetes tipo 2. Além disso, e é muito interessante, você, uma vez por mês só, você ir para um espaço verde, como uma floresta, você aumenta as suas células das NKs, que é a natural killer, que são células anticancerígenas. E elas ficam até 30 dias no seu organismo, né? Ali apresentando um resultado positivo só pela prática de você ficar um dia por mês na floresta. Tá. Agora, sobre história, né? Agora, a importância não só física, mas a importância também cultural que a gente tem da paisagem. Então, quando eu fui fazendo a construção em termos psicológicos do que acontece, por que certas coisas foram pegas ali num momento, depois você repete, sabe? E vai indo assim. Gente, se eu estiver indo muito rápido, vocês falam que eu falo muito rápido. E falo muito, tá? Então, no traçado egípcio, por exemplo, que a gente tem uma plantinha, ela é traçada com os pontos cardeais, né? Quando vai fazer o jardim, obviamente, para saber, não, essa planta vai pegar mais sol, essa não vai. A gente tem as formas retilíneas, né? Porque eles tinham essa questão dos canais de irrigação, a questão agrícola, como ia ser dividido. Então, você vê que é bem setorizado as coisas. Então, fazia, um retângulo vai ser de trigo, um retângulo vai ser de arroz, outro de plantas frutíferas, outras plantas só para ritos fúnebres. E, assim, você vê também o uso de elementos estéticos ali como tanque nos jardins egípcios. Aí, o que acontece? Eu coloquei exemplo aqui de algumas simbologias de plantas, né, que a gente tinha no Egito. Então, quando você vê uma pintura no Egito que tenha, por exemplo, uma flor de lótus, você entende que não é só uma flor, mas que o próprio significado da flor é um significado que atribui à religião, à vida, né? Então, por exemplo, a flor de lótus ali, ela representava a época do Baixo Egito e ela simbolizava renascimento, porque ela fecha à noite e floresce durante o dia. Então, eles associavam ao deus Sol, ao deus Ra. O papiro, quando você vê o papiro num desenho, numa atribuição, você vê o papiro, o material papiro também,
né, que é esse papel egípcio, você já sabe que isso é uma técnica do Alto Egito. Então, você já constrói essa mentalidade. Quando eu vejo um papiro ali, eu estou querendo representar isso. Então, quando você vai fazer um jardim, eu quero representar o Egito. Tá, qual Egito você quer representar? Sabe? Qual é a sua significação? Não adianta você fazer um espaço só que seja geométrico, sem você compreender também as simbologias envolvidas ali. O psicológico, né? Enfim, coloquei outras plantas ali, que são plantas de jardim, jasmim, rosa, narciso, são plantas que elas estavam eu escrevi errado, agora que eu vi. No túmulo, né, do novo reinado que eles encontraram. Então, também, vocês estão pensando em fazer um jardim desse jeito, vocês podem usar essas plantas que vai estar de acordo. Não adianta fazer um jardim egípcio e colocar um cipestre italiano. Então, tá. Aí, depois dos egípcios, os egípcios eles foram invadidos pelos persas. O que tem de interessante nisso? Quando você tem essa invasão, você tem a adesão de alguns elementos culturais ali. Então, quando você começa a enxergar o jardim persa, não é um jardim que surgiu ali, assim, sabe, completamente diferente da cabeça deles. Não, eles abraçam certas coisas que tinham nos egípcios. Então, por exemplo, eles também vão ter os elementos de água, eles também vão pensar nos espaços geométricos divididos, e tem uma coisa muito interessante deles também, que eu faço até uma observação. Os jardins persas, né? Eles, eu botei aqui, como eu falei, eu não sei falar tudo, né? Então, esse bar shahar, sei lá, que é uma forma de jardim que tenta imitar o Éden, com 4 braços e 4 quadrantes, que representam os 4 cantos do mundo. O Éden, não sei se vocês sabem, mas ele é uma representação dos 4 rios que tem no Egito, que é o Tigres, o Eufrates, o Nilo, e o outro que eu esqueci, porque isso está em inglês. Mas, assim, são 4 rios, são 4 divisões, são 4 elementos. Então, assim, você vê o uso do número 4, você vê a construção do que seria o paraíso, e, ao mesmo tempo, esse paraíso é o mesmo paraíso que é da Igreja Católica, que também é o mesmo da Igreja não, do Alcorão, porque o Alcorão também tem o Éden. Então, essa simbologia que vocês vão ver do 4, digamos assim, você vai ver nos jardins referentes a essas religiões também. Então, eu justamente coloquei um mapa para vocês verem, e assim, esse jardim persa, ele tem depois uma influência do jardim árabe, porque você tem todas essas invasões, e depois você também vai ver na Espanha, naquela parte de Alhambra, enfim, características de jardins persas também islâmicos, porque eles vão puxando um do outro, um do outro, um do outro. Tudo bem? Estou falando rápido demais? Tá ok? Tá, vou passar aqui. Aí, olha que interessante. Os persas, eles foram a invasão da Pérsia pelos mongóis, né? Durante o século, enfim. Depois os mongóis invadindo outros lugares, né? Assim como a Índia, por exemplo, eles trazem essa cultura persa e eles carregam para a Ásia. Então, o Taj Mahal, por ter essa referência de invasões, ele tem uma característica persa. Ele tem as divisões em 4, como a gente tem no Jardim do Éden, que eu comentei. Você tem todos esses quadrantes, você tem o uso de água, então você enxerga a cultura de um lá longe, mas está lá. Sabe? Não foi esquecida. Aí eu coloco outro exemplo de jardim. O jardim grego. Os gregos, eles eram diferentes. Eles não gostavam daqueles jardins super planejados. O deles era mais legume, consumo de trigo, sabe? Eles buscavam muito mais a natureza. Então, isso aqui é um quadro,
né, que representa a Grécia, você pode ver que é uma coisa muito mais ao natural, né? Vocês vão entender por quê eu estou colocando esse exemplo aqui também, quando vocês vão ver lá na frente. Coloquei as curiosidades das palavras para vocês compreenderem também como é essa forma de pensar. Só por curiosidade mesmo. Que a palavra persa, Paris-Desa, significa espaço fechado, se transmitiu na mitologia judaico-cristã como nome de paraíso, o que é incorporado também ao Jardim do Éden. Então, está vendo a ligação? Ó, a gente às vezes não enxerga, mas a ligação está ali, a dos persas para o católico. Olha. E como a palavra expressa tais jardins, eram espaços fechados, pensados como um lugar de tranquilidade espiritual e também para reunião de amigos, de modo a ser essencialmente um paraíso na Terra. Então, vocês já sabem de onde é a origem aí do paraíso também. Bem, isso aqui é um jardim de referência persa. Então, vocês veem essa questão do quadrante, que eu já tinha mostrado, por exemplo, Taj Mahal, que é um jardim como fosse persa, embora seja mongol, que tem os quadrantes, que tem a Alameda do Rio. Eu coloquei o link, é porque teve um dia que eu fiz um vídeo, e aí eu botei o link, mas eu vou falar a mesma coisa sem no vídeo. Como eu vou mandar esse material para vocês, se vocês ficarem na dúvida, vocês veem o vídeo depois. É isso. Observem, né? O jardim islâmico, ele é bem parecido também. Por quê? Porque os persas também foram invadidos por árabes. Aí os persas não, os árabes vão e falam assim, vamos absorver a cultura. Vamos pegar o quê deles, que é bem legal. Pô, eu gostei desse negócio geométrico. Então, tudo que eu fizer vai ser múltiplo. Então, eles gostam muito do múltiplo de 8, de 4, de 2. Então, tudo que vocês veem dele vai ser múltiplo e nunca ímpar. Como Deus é perfeito, né? Deus não, na situação Alá é perfeito e tal, ele nunca teria problemas de inundação. Então, os jardins costumam ser elevados. Né? Eu acho que aqui, ó, botei aqui, ó. Os jardins costumam ser elevados, ter essas elevações. Isso aqui, que é o Shadar, ele funciona também como um espelho, de uma certa maneira. Essa inclinação, o sol batendo ali, faz o jardim se iluminar, faz o espaço como se ela estivesse presente. Enfim, e os rios também, da mesma forma que tem nos persas, que tem essa representação dos jardins do Éden, ali também tem. Então, ele também serve como uma representação de fertilidade da própria religião, enfim. E eles, no caso dos islâmicos e os árabes, eles atribuem também, isso é novo, né, no jardim deles, que são os portões que representam as entradas do paraíso. Então, isso é deles mesmo, tá? Bem, agora vamos falar dos jardins medievais. Pensando naquilo que eu falei do jardim persa, do jardim árabe, volta a questão dos quadrantes da religião. É a mesma coisa. Temos o quadrante aqui também. Só que a diferença é que nos jardins medievais, o que eles fazem? No centro, eles colocam geralmente uma árvore, um poço, uma outra representação. Até se você pensar assim, eu vou um pouco além. Essa forma do Éden também, aí é uma opinião minha, tá, gente? Não li, não sei. Eu também não sei se também está incorporado até no símbolo da crucificação também, sabe? Então, eu acho muito legal isso, porque quando você vai estudando o conceito, você vai vendo esses pontos, sabe? Você vai... Então, assim, eu acho que também isso foi um reforço pro formato do jardim medieval. O Éden, a crucificação. Então, tá tudo desse jeito. Só que a diferença dos jardins medievais é que, em geral, eles eram feitos nos mosteiros, né? Os outros eram plantios. Os jardins, como eram feitos em mosteiros, o que tinha ali? Eles tinham até algumas plantas de contemplação, como exemplo as rosas, enfim. Mas costumava-se ter mais plantas medicinais, mais plantas para
para você se alimentar, enfim, mas nesse conceito mesmo. Tá? Então, vocês veem aqui. Aí eu dou o exemplo também dos jardins chineses, que, da mesma forma, eles também são atribuídos a elementos, à geografia também, porque o que acontece? Os jardins orientais chineses, né, depois eles vão repassando também para os japoneses, enfim, que é o Feng Shui, baseado no Bagua, ele simbolizava, vou botar aqui, ó, ele simbolizava uma forma de não ter inundação naquele terreno. Então, assim, não era só uma questão de símbolo, aquilo ali não estava porque ia ficar bonitinho tal cor, mas era porque aquele posicionamento tá de um jeito significava que o dono da casa, de repente, não ia ter problema com um vento cortante nele. Então, ele ia e ele separava de forma que a casa... É como a gente tem aquele mapa solar, né, que a gente fala assim, olha, tal quarto não pode ficar ali porque vai ter muito sol, então é melhor a gente botar a sala e a pessoa vai dormir melhor aqui. Então, era um mapa deles, assim, de arquitetura também. Então, basicamente, também, o que eu queria mostrar era essa questão. E tem uma coisa que eu coloquei aqui em destaque, aqui, ó, que os ventos das montanhas eram rigorosos e as terras baixas estavam sempre sujeitas a enchente. Daí o significado de vento e água, né, do Bagua. Então, é para mostrar também que a geografia também pode mudar essa percepção que a gente tem do jardim. Coloquei ali de referência o que algumas simbologias podem ser representadas nos jardins também, se vocês depois quiserem se divertir lendo o material, fiquem à vontade, né? Tá dando para entender, tá tudo bem, né? Eu vou falando. E aí você tem o jardim renascentista. Aí você fala assim, nossa, Amanda, você tá pulando, mas assim... Tá ótimo, Amanda, tá ótimo. Ah, muito obrigada. O jardim renascentista, porque eu fui pegando essa sequência, sabe? O jardim renascentista, se vocês olharem ele já tem um outro conceito diferente. Ele já é uma mistureba. Ele é lindo, o jardim renascentista, acho maravilhoso, mas ele é uma mistureba. Por quê? Porque a gente estava num conceito novo de Europa, um conceito que já tinha tido um monte de guerra, já tinha tido vários apelos comerciais, já tinha uma mudança de pensamento. Então, se você começar a observar de uma forma geral, você vai ver que o jardim ele já utiliza, por exemplo, o elemento da água, que nem tem os jardins renascentistas na Itália. Já é uma tecnologia que foi trazida por esse conhecimento dos árabes, né? A topiaria já era uma coisa que, embora eu não tenha colocado jardins romanos aqui para vocês, mas a topiaria já era uma coisa dos jardins romanos. Então, assim, mistura. As formas naturais, que foi o que eu disse, nos jardins, principalmente italianos, renascentistas, você já tem um apelo que não é só topiaria. Você, às vezes, tem lugar que parece que você entrou numa floresta e descobriu um ponto mágico que não foi feito nem pelo homem, sabe? Você também tem esse elemento ali. Você tem umas formas geométricas. E o engraçado é o seguinte, como estava mudando a forma de pensamento das pessoas quanto à religião, aquele formato de quadrado, aquele formato geométrico que a gente vê para representar Deus, né? Isso de todos os conceitos, foi o que eu falei, vocês veem que está em todos os quadrados. Ele é quebrado. E aí, aquela forma, ele vira coisas assim, que nem o jardim de Villadry, acho que é assim que fala, não sei, na França. Ele pode ter as divisões, mas ele já não tem o mesmo formato. Aquele formato simplista, geométrico, ele já é completamente diferente. Aqui, ó, é da cidade de Tivoli. Nossa, Tivoli na Itália,
que já é um jardim muito mais próximo que o jardim grego, que foi o que eu falei, você já tem um aspecto, assim, natural ali, mas o uso da água, sabe? A mistura. Jardim inglês, tá? O jardim inglês, ele já tem um outro conceito. O jardim inglês, o que estava acontecendo? A Europa já estava naquela mata o rei, que a gente já está de saco cheio, vamos mudar isso aí tudo, estamos gastando muito dinheiro, a gente não quer comer brioche, sabe? Aquelas coisas todas. E aí, o pensamento das pessoas mudam também. Porque para você ter um jardim daqueles, né? Tipo, um jardim assim, né? Olha quanto você tem de manutenção, por exemplo. Sabe? É uma coisa surreal. E aí as pessoas começam a parar assim. Eu não quero que eu veja o meu rei ou a minha rainha, sabe? Num luxo desse. Isso é um absurdo. E o próprio vai mudando ali. E junto com isso, você tem o imperialismo inglês. A Inglaterra começa a fazer colônia, a dar com pau, né? Colônia em tudo quanto é lugar. A Inglaterra, isso aqui é um cartoon que eu coloquei, que é a divisão da China, que ela estava assim, dividida ali na charge, né? Grã-Bretanha, Alemanha, Rússia, França e Japão, retirando a China. Aí você começa a pensar, cara, eles estavam na Ásia, estavam lá firme e forte. O que vai acontecer? A Ásia, ela já tem a influência ali, novamente, do pessoal persa de novo, né? Que ainda tem as coisas de água. Você tem toda uma referência do Feng Shui. E aí eles falam assim, tá aí, vamos absorver essa cultura também. Acho que essa cultura é legal. E aí, por mais que eles não tenham o babá, eles começam a olhar assim, pô, a gente podia fazer uns traços mais simples, né? Colocar umas coisas mais naturais, que nem o pessoal fazia. Vamos buscar algumas características, que tal um gazebo, né? Gazebo é legal, aquelas lanternas japonesas, né? A gente pode fazer um gazebo assim maior, a gente conviver com um espaço de jardim, a gente muda um pouco, mas vamos fazer um cheio e vazio, porque tem isso muito, né? Do equilíbrio também na questão do Feng Shui também. Aí eles vão e fazem do jeitinho deles, jeitinho inglês. Aí o que acontece? Aí tem, ó, eu botei aqui o exemplo, a janelinha está aqui, do tempo iônico de... Gente, eu sou muito ruim de nome, é esse tempo que está escrito aí, né? É isso. Aí, o que acontece? Tá lá essa cultura em voga, a Inglaterra tá tipo, gente, vamos vender ferro pelo mundo, estruturas, Aí tá lá, mandando o pessoal fazendo aquelas coisas bonitas, né? Palácio de cristal, aqueles jardins maravilhosos pelo mundo, sabe? E aí, começa que todo mundo começa a olhar para a Inglaterra e falar assim, tá aí, vou ter ela como referência. No Brasil, temos o Brasil, que é esse bonitinho aqui de barba, né? Ele é contratado e ele tem uma referência, que é o jardim inglês. Então, quando você pega o trabalho dele, ele já está, embora seja, obviamente, a pessoa não vai pegar a planta, né, da Inglaterra e botar ali. Ele chega e fala, não, vamos pegar o traçado. E aí você já tem um traçado todo elaborado em linha livre. Você tem o cheio e vazio, tá vendo? Você vê, tem um campo que só tem a grama mesmo, outro campo de árvore. Ele usa também pontes, ele usa as mesmas coisas, as mesmíssimas coisas, né? Claro que no início do jardim brasileiro era horrível, entendeu? Não fazia sentido. Antes do Brasil, meu Deus do céu, porque o que acontecia? Chegava, né? O pessoal vinha para o Brasil. Aí o que acontecia? O pai, a mãe, o filho, e fala, olha, toma aqui essa plantinha aqui, e leva para o Brasil, que eu acho que vai dar certo. Eu acho que você vai chegar lá, você vai ter a fruta que funciona em Portugal, entendeu? Você vai ter a fruta que funciona na Itália.
Aí começava um jardim que misturava as plantas exóticas que todos os visitantes traziam, porque, se você pensar, aquilo ali não era só um jardim bonito, quando você vinha de um país para o outro. Era um jardim para você sobreviver, era para você viver ali. Então, eles pegavam aquelas plantas todas exóticas, misturavam com o que tinha no Brasil. Não tinha ordem, porque essa questão do projeto em si só foi acontecer mais quando realmente o Brasil estava caminhando a ser o Brasil, não uma colônia. Então, assim, eu nem coloquei aqui, mas depois, se vocês quiserem, eu procuro. Tem alguns relatos de uma inglesa, se eu não me engano, que veio para o Brasil, que ela literalmente esculacha o Brasil, falando que aqui era um lugar horrível, sabe? E tem os quadros, enfim. Então, você vê que era realmente ruim. Só melhora depois com o Brasil. Bem, aí eu coloquei um outro exemplo. Isso aqui é o antigo parque do Ibirapuera. Eu sei que agora o Ibirapuera não é assim, mas eu coloquei um antigo, não um novo. Por quê? Só para mostrar como as coisas vão evoluindo. Na época, por exemplo, do parque do Ibirapuera, né? Em 1929, a gente já tinha uma coisa assim. Gente, a França é tão chique, queria, sabe? Assim, acho top a França. E aí pega e volta de novo para aquela França que era nos tempos áureos, né? Nos tempos que antes de cortarem a cabeça dos reis. Ali, vamos falar assim. E aí você tem, justamente aqui, quando você busca essa referência, você começa a fazer um jardim assim, planejado dessa maneira, né? Dividido, bonitinho e tal, tem os quadrantezinhos, só para vocês verem como essa questão do pensamento evolui. Então, digamos, se hoje em dia, de repente, a gente faça assim, eu queria um tempo, eu acho que o que é bonito é o tempo lá da monarquia. Provavelmente, você ia ver a construção mental dos projetos todos voltando para essa base. Né? Então, foi isso aqui que eu tentei colocar. A janelinha não muda. Calma aí. Tá, me enrolei aqui, mas... Enfim, aí você tem a história desse senhor aqui, que é o Reinaldo Dierberg. É interessante a história dele, assim, não vou me muito aprofundar, porque a família continuou sendo uma família que trabalha com plantas, né? Só que no caso dela, ela trabalha vendendo sementes, enfim. Então, é interessante só para você ver como a história se constrói e às vezes se permanece. Tá. Agora vamos falar do jardim moderno brasileiro. Eu coloquei aqui o Burle Marx. Podia botar outras pessoas, sim, mas falei, vou falar do Burle Marx, que o Burle Marx todo mundo conhece. Burle Marx, ele é um grande paisagista e muito brasileiro, né? Vamos falar por quê? Porque a arquitetura dele, o paisagismo dele é um paisagismo único. Ele não tem assim, não, eu vou fazer quadrados, eu vou fazer assim. Não, literalmente, é como se pegasse a arte dele e falasse assim, nossa, você é muito próximo à pintura modernista, sabe? Então, eu estou fazendo aqui um paralelo, por exemplo, as bandeiras de Volpe, com o outro trabalho do Burle Marx. Você está tendo todo o claro e escuro, a diferença, você tem a geometria, mas já é um padrão completamente diferente de geometria. Não um canteiro dividido, é literalmente a vegetação dividida ali, né? De uma outra forma. Então, essa forma, ele, conforme eu falei, que ele abraça, a gente tem aqui, por exemplo, a igreja de Pampolha. A arquitetura do Oscar Niemeyer, o jardim é de Burle Marx e o painel é de Cândido Portinari. Literalmente, se você pegar as três assim e olhar, você vê ela como um todo. Ela não é separada. Você não olha para a arquitetura em si, você fala, nossa, mas esse jardim, sabe, não bate. Não, você tem a forma geométrica arredondada aqui, você tem a questão da cor em si, você vê, é simples, está um verde assim,
simples, natural, não precisou, não, vou demarcar um canteirinho aqui para ficar bonitinho. Não. Então, assim, isso é interessante. Você começa a enxergar, na época do Burle Marx, uma correlação direta com o sistema de arte que estava ali envolvido, sendo completamente diferente, como eu falei, em termos de referência dos outros, sabe? Isso é muito legal, porque não só foi a arquitetura, que se você pensar o que é a arquitetura brasileira, você pensa a arquitetura brasileira sempre nessa época, sabe? Você fala, não, a arquitetura brasileira é diferente. Não, o jardim também foi diferente. A arte também brasileira da época foi única ali. Ali, se você pensar no Brasil, em conceito artístico, é aquilo que representa, sem nenhuma referência. Não é assim, não, eu me lembro um quadro português aqui. Não, você lembra a Tarsila e a Tarsila. Acabou, sabe? Puro. Então, isso é uma época muito legal. É uma época diferente do Brasil. Eu coloquei aqui um jardim. Ai, Jesus, eu não sei mexer nisso aqui. Depois, calma aí, eu tenho que diminuir para depois botar o vídeo de novo. Eu vou botar por último esse vídeo. Eu botei um vídeo aqui, que é a evolução do jardim, só para vocês verem a foto bonitinha do jardim, mas pode ser por último, não tem problema. Tá? Aí eu me enrolo menos. Tá. Aí eu botei, percebendo a evolução de um pensamento, temos um traçado. E o pensamento vai muito além apenas de sentir, mas da sua própria vivência e história. E aqui tem a bibliografia. Então, deixa eu só botar o videozinho aqui. F5, né? Diminui. Não, como diminui, gente? Ajuda eu. Eu não sei. Tu quer ser do compartilhamento? Não, eu quero diminuir a tela para copiar o link. Clique em ESC. ESC. Isso. Pronto. Aqui. Deixa eu botar aqui. Aqui. Deixa eu só passar aqui e tirar essa propaganda. Aqui. Ó. A evolução dos jardins. Amanda, tu tem que interromper esse compartilhamento do PowerPoint para conseguir gerar o vídeo, eu acho. Tu tá botando para rodar. Tá. Eu não botar. Eu botei direto no PowerPoint. Calma aí, gente. Desculpa aí que eu sou um pouquinho enrolada. Stop share. Vou botar de novo agora. Calma aí. Agora eu vou botar do PowerPoint, né? Isso. Essa aqui. Tá, acho que agora foi. Tem embaixo escrito a época. Não sei se vocês... É isso. Aí agora é só propaganda mesmo, ali. Enfim. Aí é legal porque aí vocês viram, né, como foi a evolução. Gostei muito desse vídeo por conta disso, que aí vocês conseguem acompanhar ali as mudanças.
é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da palestra. Desculpa se eu fui muito rápida, mas sou eu, assim, um pouco. E se vocês ficaram com alguma dúvida também, ou curiosidade queiram falar, estamos aí. Nossa, foi tudo ótimo. Foi uma aula. Muito bom. De novo. Uma aula de história, né? Fazia que tempo bom. que eu não tinha uma aula de história, assim. Obrigada. Eu fiquei pensando quanto eu gostava de história. Acho que era a história da arquitetura era o que eu mais gostava das matérias. E aí eu observei o quanto que a gente, na mudança, né, que você foi falando, que vem junto com a história, com os acontecimentos e tal, o quanto que o homem tem necessidade de buscar a identidade, né? Sim. A busca sempre da identidade, né? E aí você vê, e sempre parte de uma referência. Eu achei muito legal quando você veio falando não, isso aqui foi legal, então vamos usar isso aqui, vamos aprimorar, vamos melhorar, né? Sim. E assim foi indo na sequência. Achei muito legal, observei muito, me chamou muita atenção isso, a necessidade que até hoje a gente tem, né? De buscar uma identidade, de ter uma identidade. Muito legal. Obrigada, Parabéns, que bom muito que você boa. gostou. Eu gostei bastante, porque eu acho que na história da arte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente está tão apreensivo com o projeto que a gente um pouco se perde na história. Hoje a Amanda contando, que nem a Ivy falou, né? Isso veio à tona de uma maneira que talvez a gente não tenha visto lá naquele momento. A gente via os conceitos, mas junto disso a gente estava com uma sede de ansiedade de fazer o projeto, e esse projeto tinha que ser 1000%, que a gente meio que se perdia, a gente, né, misturava todas as vegetações e ficava daquele jeito, na verdade, né? E eu gostei bastante. Obrigada. Amanda, de fato, eu não tive uma aula dessa, digamos assim, magnitude, viu? Com tantos detalhes da história do paisagismo. Legal. Foi como a Marina falou, assim, muito por cima, tá? Então, conseguiu detalhar, eu sei que o tempo é pouco, eu acho que ela conseguiria detalhar mais ainda. Não é à toa que eu estava até, digamos assim, relembrando as aulas, um pouco de que eu tive de história da arte, né? Você vê ali a influência do paisagismo no Brasil, aquela primeira tela que você colocou, não me lembro quem foi o autor, o primeiro que trouxe, aquele traçado ali lembra um pouco do Arte Nouveau, né? E aí já no segundo, como a Ivy falou, a gente tenta buscar uma identidade. Como no Brasil ainda não tinha uma identidade formada, então buscava se copiar lá de fora. E era a tendência da época. Já com o Reinaldo, o traçado, que é lá da França, aquele rasgo no meio, que realmente acontece nas ruas, né, francesas, esqueci até o nome do urbanista, copia todo o traçado da França, da de Paris. Né? E o José Marx, com o Lúcio Costa e... esqueci o outro aí, o Portinari, vem trazendo todas as características do modernismo. Muito bem claro e bem nítido ali. Certo? Tá de parabéns, viu, Amanda? Obrigada, fico muito feliz. Esse material vai ficar disponível para a gente em PDF, Amanda? Que a gente sempre bom, né? Ter consulta, eu coloco para vocês. Disponibilizar. Sim, eu coloco no grupo. Eu ia botar em PowerPoint mesmo, mas vocês preferem que eu mande PDF? Não, pode ser. Não, sem problema. Eu vou mandar, porque, assim, Legal. eu coloquei a bibliografia também ali. Tem coisas que, obviamente, eu me lembrava também e eu escrevia, mas eu acho legal, porque aí vocês podem se aprofundar ali também. Uma leitura. E a gente agora tem um link, um drive, e aí quem fez até você sou de novo, né, Vânia? Isso, cadastro, o cadastro, para o pessoal dar uma lembradinha e preencher novamente. Tem um e-mail, solicita para a gente passa libera o link do drive. Por quê? Porque lá a gente está criando uma biblioteca, a gente está colocando todo o material que todo mundo está apresentando, a gente quer subir as reuniões já estão no Telegram, né? Daí a gente pode assistir. Mas a gente está tendo lá, organizando lá tudo que a gente está fazendo para ter um material de consulta para todo mundo. Sim, esse material pode ir para o Drive, claro, na biblioteca, a gente faz a consulta lá, sim. Mas aí eu mando para
para o grupo ou eu mando para lá, que eu também não sei qual é o e-mail. Pode mandar direto no Telegram, disponibilizar, que daí de lá a gente joga no Drive. Eu posso mandar pelo WhatsApp e você mandar pro Telegram? É porque o Telegram não tem no meu computador, não baixei. O Telegram é só no celular. Pode sim, beleza. Sem problema. Faço isso sim. É legal. Já que falaram em link, não é o assunto da Amanda, mas já lembrando que a Vânia colocou de novo lá aquele link para quem não preencheu o cadastro. Cadastro, assim, para a gente saber um pouquinho de cada um. Conhecer um pouquinho mais, assim, ter ali as datas, poder... Isso, quem não preencheu, preenche. Acho que quase todo mundo preencheu, né? Ah, que legal. Amanda, olha só, eu passei, no meu curso de arquitetura, acho que paisagismo foi as cadeiras que eu passei mais assim. Então, eu acho que tudo isso que eu aprendi hoje, eu não aprendi em toda a faculdade. Tudo isso. Parecia tudo tão solto na época, como a Ivy falou, que não, a gente não me acho que a Ivy, acho que a Marina, que a gente ia só fazendo, mas não tinha tanta clareza. Acho que tu trouxe a clareza, essa é a palavra de tudo que tu trouxe ali, a clareza de tudo. E eu gostei que tu falou dos jardins lá do Feng Shui, aí me veio as escolas do Feng Shui, que realmente é aquilo que eles vão olhando, bem bacana. Ah, que bom que você gostou também. Eu acho uma coisa assim muito interessante isso de fazer essa correlação. Não sei se vocês concordam comigo, mas assim, às vezes a gente recebe como cliente uma pessoa que, sei lá, é descendente de alemão, sabe? Aquela pessoa não está convivendo na Alemanha, mas ela aprendeu com os pais alguma coisa, e os pais aprenderam ali. Então, se você consegue vislumbrar ali a história da pessoa, eu acho que você fica muito mais assertivo no seu projeto. Por isso que eu quis fazer essa ligação, porque justamente, como a gente é um grupo de neuroarquitetura, eu achei que seria muito melhor eu explicar isso, o que eu vejo, né, do que só falar, gente, quando a gente faz um projeto, a gente faz assim, faz assado, sabe? E eu tento muito, assim, no meu modo de projetar, tentar identificar esses conceitos históricos ali daquela pessoa, né? De repente com um sobrenome. Eu coloco até na minha lista, é muito engraçado, né? Eu chego e coloco assim, qual é a sua música favorita? Porque a gente, justamente, são nesses pequenos pontos que a gente consegue fazer um projeto mais assertivo. Então, foi por isso que eu fiz essa amarração, sabe? Então, eu fico feliz que vocês tenham gostado, porque isso não é só uma forma de eu apresentar um conteúdo, mas é a minha forma também de projetar. Então, significa que eu estou num caminho legal, sabe? Obrigada também por vocês pelo feedback. Tudo a ver com o que você falou, com a neuroarquitetura, tudo a ver, porque a técnica a gente sabe, né? A gente sabe o que tem que ser feito, a gente estudou para isso, né? E qualquer material de consulta, hoje em dia, ainda mais na minha época, né? São mais novos que eu, na minha época, a gente tinha que ir na Barça, tinha que ir para buscar conhecimento, para buscar. Hoje não, a gente tem ali, em tempo real, né? Então, assim, é fácil hoje, né? Agora, a sensibilidade que é o que faz a neuroarquitetura ser especial para a gente enquanto arquiteto, né? Essa sensibilidade de você, poxa, qual é o sobrenome da pessoa? Qual que é a descendência dela? Deixa eu saber como que é a cultura, né? Eu morando aqui, eu passo muito por isso, de tentar, eu fico sempre olhando, quando eu vejo uma família americana, eu fico tentando, nossa, por que eles fazem isso? Como que é? É a gente entrar mesmo no mundo daquele ser humano, né? E como você disse, com certeza, vai ser muito mais assertivo, né? O projeto. Aquele olhar, eu vejo assim, aquele olhar, essa sensibilidade, como se fosse por trás dos bastidores, sabe? Esse entender, não é simplesmente o fato de lá fazer, construir daquela forma ali, mas entender o porquê que foi feito, eu me prendo também muito nisso, assim, qual a linha de raciocínio, qual era aquele sentimento naquele momento que vem trazendo isso e construindo, porque hoje eu vejo trazer para o nosso dia a dia, nos trabalhos, ou vejo no paisagismo, até a gente olhar pelas ruas,
da forma que trazem um tipo de planta que ela não é adequada ao nosso ambiente, ou ela não é adequada para aquilo ali. Quando se fala, tu projeta eu vejo muito esse contraste assim, tu projeta uma edificação, um prédio assim, ó, super contemporâneo, e lá como é que está o jardim dele? Não tem nada a ver com o contexto, Sim. né? Porque traz, ou sei lá, o nosso usa muito aqui, os buchinhos pegam um jardim oriental, uma coisa que não tem nada a ver, aí tu não entende qual é a relação que tem ali com... Então, pensar muito no contexto que tu vai fazer ou trazer para o jardim, para o paisagismo ali, toda a história da pessoa, que isso também faz parte, né? Ela não está ligada somente ali a casa, ao espaço, né, das paredes da construção, mas é todo o entorno, tudo que está em volta dela. Então, isso para mim é bem importante. Eu Muito não legal. sei se... É isso aí. Eu não sei se vocês já ouviram falar da Sociedade das Camélias. Já escutaram? Não. A Sociedade das Camélias é a seguinte: quando teve a época da escravidão, enfim, tudo isso, começou-se uma fazenda no Rio de Janeiro, que era abolicionista, a criar camélias. Só que camélia é uma flor extremamente delicada. E aí, o que ele fez? Ele colocou os escravos, né? Os escravos não, ex-escravos e alforriados, enfim, para cultivar camélia. Então, eles sabiam aquilo ali. As pessoas que eram abolicionistas, elas ficavam assim, poxa, que legal, vou comprar camélia também. E aí, você tem, no Rio de Janeiro, quando você encontra um jardim preservado, histórico, que tem a camélia, era porque essa pessoa, muito provavelmente, com quase toda certeza, ele era abolicionista. Então, quando você vê um poema que tem assim, porque a mulher colocava uma camélia no peito, você literalmente está vendo o poeta dizer: eu sou abolicionista. E assim, pode parecer uma coisa assim que foi realmente esquecida ali, né? Quando a princesa Isabel, por exemplo, ela libertou os escravos, ela ganhou um buquê também de camélia. Você entender isso, você entende como a sociedade pode se moldar a partir de símbolos também, sabe? E assim, eu penso, por exemplo, quando eu vi essa história, falei, gente, imagina você chegar para uma pessoa que luta pelos direitos, sabe, assim, negros, enfim, que tem essa abordagem, você chegar e falar assim, eu estou colocando uma camélia pelo símbolo que ela traz aqui. Sabe, a pessoa chega e vai se emocionar contigo, vai falar assim, caraca, você é demais e tal, porque você está trazendo aquela memória ali. Então, também, eu acho que é o nosso papel, quando a gente aprende culturalmente essas simbologias, trazer essas memórias também, sabe? Então, assim, eu só falei... Nossa, Amanda, que insight você teve agora. Me deu um insight agora, e eu tava conversando com meu marido hoje sobre isso. A gente perdeu recentemente um tio muito querido, e que era uma pessoa, assim, um cara visionário, assim, um cara que, enfim, fez muito. E aí eu falei, o quanto a juventude, o quanto eu me botei a refletir, o quanto que eu perdi de conversar com ele, de saber como que era, de aprender com ele sobre tudo, né? Da época dele, né? De uma pessoa que bem mais velha que eu. E eu tava conversando com meu marido, o quanto que a juventude, o quanto que hoje a gente, enquanto ser humano tão preocupada com o futuro, tão preocupado em estar nas redes sociais, em estar se atualizando, tá perdendo de estar resgatando esse tipo de coisa, né? Que hoje, para mim, assim, que venham, assim, como acho que a maioria da população do Brasil lutando contra a síndrome da ansiedade, né? Que a gente vive na ansiedade, venham resgatando isso. Buscar lá no passado, buscar na essência, né? Lá no simples, né? O quanto tá me fazendo bem isso hoje, sabe? Buscar. E a gente tem, não que o futuro, a gente não deva pensar no futuro, mas a gente também não pode ficar tão escravizado, né? Por
por essa avalanche, que até eu falei, a geração, eu vejo a minha geração a que mais está sofrendo com tudo isso, porque a gente viveu sem o celular, a gente não tinha computador, e a gente está passando por tudo isso agora, está tendo que se adaptar. Então, assim, eu acho muito, muito legal isso que você falou, de você resgatar, isso é buscar, né? Buscar na história. Sim. Muito legal. Eu gostei muito, porque assim, ó, a Ivy falou uma coisa, tem o Google ali que a gente procura, o Google acadêmico, tudo bem, tá tudo certo. Mas às vezes a pesquisa é muito rasa, né, Ivy? E a Amanda trouxe a história, porque não existe presente e futuro sem passado. E quando a gente busca no Pinterest ou em qualquer outra coisa rápida, assim, tu busca uma referência atual, mas sem saber que tem história atrás daquilo ali, ou história da família, ou história da cidade, ou de uma grande sociedade, de uma grande cooperativa, enfim, de uma civilização. De pessoas, também os humanos e os animais têm interferências bastante. Então, de uma maneira maravilhosa, não é porque ela é minha amiga mesmo, mas eu sei que a Amanda fez história de arte, ela fez paisagismo e ela fez arquitetura. Então, ela vem com outro conceito, onde ela estudou muita história, viveu muita história. Porque o Rio de Janeiro também é uma grande história, né? Onde eles vivem, eu sei que eles vivem mais, né? Essa coisa da história bastante, né? Então, às vezes, a gente, sabendo de alguma coisa, né? Ao menos a gente trata, eu acho, nossos projetos um pouco mais assertivos. A gente consegue dar mais vida às pessoas. Porque a gente está se distanciando, né? Muito, muito. Mas tu sabes o que eu vejo, Marília, que eu já até comentei em outras reuniões, que até nós, como profissionais, a gente está voltando um ponto assim que a gente vê que o próprio cliente está tão perdido, ele está tão, eu acho que como comentou assim, tão preocupado com o futuro e deixando a história, porque a partir do momento que tu senta, a gente volta a ser, temos que ser, né, exercitar a escuta, né, faz parte assim para a gente, e poder trazer para eles realmente o que a história tentar ouvir, porque nem eles, às vezes, eu percebo, né, como cliente, assim, o contato que eu tenho, que às vezes eles estão tão, eu não sei se não valoriza a história, a vivência deles, ou essa falta de identidade, ou não sei o ponto que chegou, assim, a sociedade é sempre nessa cobrança de tu estar o melhor, ou que status tu ter, que talvez venha a questão de vergonha mesmo, de dizer não, de assumir o que eu tenho, o que eu gosto, o que eu trago de referência para minha casa, minha família é assim, né? Então, isso tudo a gente resgata numa conversa, diz, não, filho, não vou te falar. Somente quando tu vai conversar num brief, não, isso não tem nada a ver. Eu gosto de escutar, como não tem nada a ver? Faz parte. Não sinta inibido, dizer, não, eu gosto disso, eu sonho com isso para o meu ambiente, eu quero isso para minha casa, isso me traz esse conforto, isso me traz identidade, me traz a segurança, né? Eu acho que isso falta muito ainda para os clientes, assim, o que eu vejo para as pessoas quando tem um contato que vem buscar o nosso trabalho. Eu acho que é assim, ó, eu fiz um conceito desse projeto tão famoso que está sendo no Brasil aí, e não é porque eu estou fazendo, porque realmente ele tem muita história. Então, é uma coisa muito futurista, gente. É uma coisa assim, a quem é a nossa vida, quem é a nossa história, sabe? É bem, não é? Nem as pessoas jovens, elas nem sabem, porque elas me perguntam toda hora sobre isso, porque por mais que elas vivem no marketing, um monte de coisa, elas não conseguem entender. Então, realmente é uma surpresa muito grande. Então, quando eu peguei esse cliente, eu pensei assim, nossa, eu só vou tratar do futuro. Mas eles estavam tão perdidos que eles queriam um revestimento e ser uma loja perfeita, assim. Mas não existe a perfeição. Eu tratei, a Sandra ouviu o vídeo, né, do conceito, eu tratei das imperfeições dessa obra. As imperfeições. E eu não tapei em momento algum as imperfeições. E eu fiz... Tanto é, gente, que eu fiz um projeto que eu não mudei uma vírgula, mas não porque eu não quisesse, é porque eu entendi muito bem o cliente e eu consegui, naquele grande grupo, com que as pessoas se conscientizassem que não tem futuro sem passado. Eu busquei uma referência deles que eles nem sabiam. E foi tão assertivo esse projeto, ele demorou um pouco para sair, ele demorou um pouco demais.
porque o primeiro projeto que eu fiz para mim, eu fiz uma coisa muito do futuro. E eu não gostei do resultado. Eu pedi mais um tempo e eu pesquisei mais coisas ainda sobre a família deles, sobre as tradições deles, sobre a história de Gramado e sobre várias outras coisas. E resgatei o passado. E todos eles, é uma família grande, tá? Onde eles têm vários empreendimentos e eles choraram na apresentação do projeto. Imagina, não tem, acho que como, assim, é impressionante, assim. Eu ouvi o conceito que a Marina me mandou, é muito lindo. Ela é uma história, você entra na história, é um projeto bem bacana que ela fez, e quando estiver pronto, ele vai fazer uma excursão, vai lá conhecer, né? Mas é bem Marina, bacana. faz uma apresentação. Pois é, eu ia falar isso agora. Faz uma apresentação para a Pra gente. gente. Passo. Depois que está concluído, que eu acho que vai ser, era para ser setembro, agora por causa da convenção da Rede Social de Farmácia em Gramado, como vai ter RBS, vai ter várias mídias, vai ter Globo News, vai ter um monte de coisas, então acho que vai ficar para final de outubro a inauguração. Não, E mas a até primeira a questão farmácia do que projeto, tu tem... Hã? Até a questão do projeto, desse teu desenvolvimento, que a gente possa acompanhar esse teu processo, sim. né, de elaboração, a gente já... Porque vai ter Legal. tanta... É a primeira farmácia no Brasil também que tu tem livre visitação, que a Anvisa permitiu que tu acesse o estoque, os banheiros, o lavabo, o refeitório, nada grande, porque Gramado tudo é muito caro. E eles tinham investido muito nesse robô, muito, 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 muito. A gente fala de um projeto milionário, não comigo, mas o que eles estão gastando. Das rochas, de tudo, da fundação, é uma coisa muito, porque ele tem 120 toneladas esse robô, gente. Então, Gramado já tem várias coisas de pedra, de rocha, coisa nesse sentido. Então, assim, ó, e continua sendo, amanhã eu me encontro com eles de novo, a vivência dessa família que eu não conhecia, porque é um grupo, né, e é familiar, que eu não conhecia, assim, é até bonito de ver. Eu estava na Portinari e eles estavam, eu me sentia assim, ó, uma galinha e um monte de pintinho ao redor. É exatamente isso. A valorização do profissional em todos os momentos, ele é bem desgastante porque ele é muito desafiador. Tem muita cláusula, tem muita coisa assim. Mas o que está selado? Está selado o medicamento. O medicamento vai estar selado dentro do robô. Vamos imaginar que um container tem um robô operando lá, sem a máscara de robô, mas funcionando assim como nunca, né? E então ele está protegido, e por isso que a Anvisa permitiu a livre visitação, porque o medicamento está selado, entendeu? Ninguém toca. Ele é blindado, na verdade, né? Então, ninguém toca. Curiosa, Marina, estou curiosa. Cadê o vídeo, Marina? Com o robô? Quero ver o robô. Gente, olha... Marina, querida, eu quero agradecer o convite, adorei conhecer todos vocês, gente, foi muito especial. Estou muito, muito feliz pelo convite mesmo. Desculpem a voz, eu estou também me recuperando do Covid, então tá meio fanha, assim, né? Mas estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Parabenizar esse grupo lindo e, se Deus quiser, quero continuar fazendo parte aí. Achei incrível o teu trabalho, Amanda, parabéns, viu? Eu também atuo no ramo de design da paisagem, então foi muito legal fazer essa volta, né, ao aprendizado. Acho que isso é muito, muito, muito importante. Eu estou agora trabalhando num projeto de uma cliente que para mim foi super especial, porque ela é bem assim. E ela disse, Miriam, eu quero o meu projeto todo voltado para as ervas e o canto da avó, né? Ela queria relembrar a casa da avó dela. Então, tudo está sendo pensado, dos chás da avó, toda aquela coisa. E eu achei interessante quando vocês falaram, porque justamente essa volta, né? Ela disse, eu não quero aquele paisagismo comercial, eu quero que remeta à casa da minha avó, que eu lembre do cheiro, do carinho dela, do cuidado dela, quando a gente estava com resfriado, alguma coisa assim, né? Então, eu achei tudo a ver, assim, com esse link que eu tô, nesse momento, trabalhando. Achei incrível. Obrigada, viu, gente? Uma boa noite para vocês. Obrigada, viu? Obrigada.
Bom, Miriam, bem-vinda. Hoje a gente tem pessoas novas aqui, coisa boa. Sejam bem-vindos. Deixa eu dar um oi para a Ellen, que eu vi que ela entrou depois também. Tudo bem, Ellen? Tudo bom? Olha só, a Miriam agora conversou um pouquinho, se apresentou. Se alguém mais aqui que está aqui novo quiser se apresentar para o grupo, está aberto o microfone, quiser falar um pouquinho. Eu posso me apresentar, eu estou de penetra. Bem-vindo. Meu convidado. Eu sou amigo da Amanda, né? Fizemos faculdade juntos, inclusive a Amanda fazia parte do grupo de estudo, que éramos 4, né? Bom, minha formação é um pouco heterogênea, eu venho da área de música, artes plásticas, daí fui para arquitetura, né? Eu queria aproveitar para colocar uma coisa que vocês estavam comentando, que tem uma tese em filosofia que diz que o presente ele se coloca como o futuro do passado. E, ao mesmo tempo, ele é o passado do futuro. Então, ele, como futuro do passado, ele mata o passado. Porque o presente sendo o futuro de algo, ele esquece o passado. E ele, por o presente como passado do futuro, a gente quer o futuro. Então, ele deixa de ter importância. Então, o presente não é nada. Ele, na verdade, é uma ambição, tá? Para um futuro, um esquecimento do passado. Eu acho que a gente vive muito isso, por isso essa dificuldade toda de ouvir. Porque para você ouvir, seja uma sinfonia, seja uma pessoa, você tem que parar no presente. E as pessoas não param no presente. Né? Eu acho que essa colocação bate um pouco, quer dizer, vai ao encontro do que vocês estão comentando em relação a essa dificuldade de presenciar, de vivenciar o presente. Né? Era só basicamente isso. Foi a Eve, né, que falou que é do tempo da Barça. A minha turma lá, da nossa turma, né, Amanda, da faculdade, eu acho que eu sou dos enciclopedistas lá do iluminismo. Né? Então, acho que por essa questão, até porque, de repente, eu sou um pouco mais velho, realmente eu estou começando a vivenciar uma coisa interessante, que é a nostalgia. E isso que vocês estão falando dos clientes, de vocês e tudo mais, eu acho que é exatamente essa necessidade da identidade construída com a história pessoal, falando de história universal, a história pessoal de cada um, da sua família, né, de todo o histórico que se teve. Então, por exemplo, eu fui morar na Barra da Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, em 1964, tinha 4 anos de idade, a Barra não era nada, só tinha meia dúzia de casas e tal. E eu, vira e mexe, eu estou voltando a esse período da minha vida, assim, de 6 anos, 8 anos de idade, que eu fiquei lá até 10 anos, como um elemento histórico, vamos dizer, e cultural, porque era um bairro basicamente povoado por portugueses, minha família é portuguesa, era, né? Porque já morreu todo mundo. Então, essa cultura que a gente traz de lá de trás é muito importante. Então, não deixar o presente ser o futuro do passado e, com isso, esquecê-lo, e sim fazer dele como um presente que veio do passado, que vem resgatando toda uma história pessoal. Aí, basicamente isso. Você é sempre perfeito, Paulo. Não. Achei lindo você estar aqui. Obrigada. Nada. Paulo, você citou Helena Blavatsky, foi isso? Foi? Você falou em teosofia, é isso? Sim. Foi a Helena Blavatsky que você falou sobre o tempo? Eu já não me lembro do autor, porque eu não sou filósofo, tá? Eu não fiz filosofia, eu fiz uma especialização em estética filosófica, né? Mas realmente eu não estou
Não estou assim lembrado de quem foi que colocou isso, porque na verdade já li tanta coisa que fica difícil de você. Me veio à cabeça isso e resolvi só passar para vocês. Muito Inclusive, como bom. vocês estão no sul, em homenagem a vocês, eu peguei um vinho aqui. Então temos que brindar, né? Nós no Um café, suco bastante chimarrão, frio. Poxa, eu preferia Nossa, estar no bastante frio, frio, sabia? frio, frio. Aqui, Ai, que bom, muito, muito Muito bom. bonito. Eu acho que coroou muita coisa que foi falado hoje ali, né? É bem-vindo, então, a esse grupo. obrigado. A gente tem aqui mais alguém que está pela primeira vez hoje aqui, eu já conheço, mas enfim, a Karine quer se apresentar para o grupo também. Bem-vinda, Karine. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou de Santa Maria, aqui no Rio Grande do Sul, sou arquiteta, tenho um escritório com sócio e a gente está também tentando descobrir essa parte mais da arquitetura mais integrativa, assim, que não só ligada à estética, né, mas que pensa em toda essa questão de harmonia e energias também. Obrigada, gente. Muito bom. Quem mais quer falar algo? Deixa eu só contar uma coisa aqui, a Ellen, para quem não sabe, lançou um livro. Ellen, tu quer falar um pouquinho sobre o seu livro para a gente? Ellen, oi! Recebi esse livro aqui. Oi, gurias. Já estou lendo o livro. Já comecei a escrever. Ellen, estou fazendo uma viagem. Estou lembrando da primeira casa. Não, maravilhoso o seu livro. Maravilhoso, maravilhoso. E é aquilo que você me disse mesmo. É um livro para gente sentar, degustar, pensar, viajar, refletir. É de dentro para fora. Maravilhoso, maravilhoso. Que bom, e obrigada pelo feedback. A Almédia também comprou o livro, também já deve estar lendo, outra colega do grupo também. Então, que legal, assim. E Ive, quando tu me falou que ia pegar, que esperou tuas visitas ir embora, para poder pegar o livro e poder ler. E que bom que tu fizeste dessa maneira, porque ele é a ideia da construção do livro é te levar num processo, né, de ser um processo para te levar para o profundo. Claro que sempre acerca da casa, mas a casa é feita de pessoas, né, e feita a partir de pessoas. Então, o livro é para que as pessoas também entrem num processo de se perceber, né, para que a partir dessa percepção delas mesmas elas possam ali, né, ir. É um spoiler, aí o livro tem uns espaços para anotações, né? Então ele funciona como se fosse um diário de bordo. Fantástico. Um diário dessa viagem aí que as pessoas vão fazendo. E aí ali justamente para te juntar coisas com o tempo, para que também tu possa depois entregar ele para o teu arquiteto, para o teu designer, para quem for conceber essa casa, ou se tu mesmo vai fazendo ela aos poucos, porque a gente sabe que isso também acontece. Né? E aí essas informações importantes elas não vão se perdendo. Essa também é a ideia, porque eu comecei a ver que além das pessoas não irem nessa profundidade, como agora eu entrei às 8 horas achando que o evento era às 8, e aí eu vi a colega falando ali dessa coisa que as pessoas às vezes não vão nessa profundidade, não falam da sua vida, não lembram da sua infância, não trazem coisas que estão impressas assim no inconsciente ou no subconsciente, que elas podem trazer isso à tona até para que se transponha uma felicidade nesse lar, nessa casa, né, nessa habitação. E as pessoas não conseguem, às vezes, fazer esse link, né? E durante a minha profissão, eu comecei o meu período como arquiteta, enfim, no meu dia a dia até hoje, eu percebo que as pessoas não têm muito isso. Então, a ideia também foi constituir um material para que eu leve as pessoas a fazerem uma viagem, né, na imaterialidade,
mas que elas também voltem para a materialidade e ali elas vão relatando e vão escrevendo e vão documentando isso para não se perder essas preciosidades que ela vai encontrando ao longo desse garimpo, né? Que o livro dessa viagem, dessa estrada, dessa jornada, desse caminho, cada um pode dar um nome para esse percurso que a leitura do livro vai levando as pessoas a fazerem aos poucos, né? Não é assim, não é nada grandioso, o livro não é um livro extenso, ele é um livro, acho que de fácil, rápido leitura, porque é um livro também para que aconteça a leitura, muitas vezes, no espaço até que tu tá com o teu cliente, né? Porque também, sei lá, eu acho que cada um vai se apropriar do livro de uma forma, mas, por exemplo, daqui a pouco as pessoas vão se utilizar daquelas perguntas, daquele trajeto, e vai fazer isso num briefing, ou vai pegar o livro e vai dizer para o cliente, lê esse livro, anota as respostas, me dá de volta. Sei lá, cada um vai usar... É um livro para a gente dar para o cliente. Perfeito. E cada um vai usar o livro como quiser, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que foi uma... Eu não sei, para quem não sabe, né? Minha primeira experiência de trabalho na minha vida, quando eu era bem jovem, eu trabalhei num cartório. Então, eu sou muito fixada nessa coisa de documentar, de escrever. Eu sou do papel, né? Eu fui ensinada desde muito jovem a perceber a veracidade das coisas, a autenticidade das coisas, a originalidade dessas coisas e de documentar tudo isso, né? De ter no papel o poder do documento mesmo e uma coisa que não se perde, né? Que às vezes tu vai ali, depois de muitos anos, tu vai achar aquela anotação, né? E também um espaço para colocar, sei lá, recorte de uma revista, que eu sei que também hoje em dia as pessoas não compram muito revista, mas, sei lá, recorte de um tecido, uma coisa que tu tinha de alguma outra coisa que tu vai dar, eu quero isso de novo, ou eu trouxe isso, uma fotografia, uma imagem, sei lá, algum cheiro, pode também colocar um perfume, enfim, se apropriar da forma que quiser, mas ele é um livro, assim, eu acho que para ser um apoio, né? Nessa caminhada que a gente sabe que não é tão fácil das pessoas se libertarem e dizer muitas vezes o que elas pretendem dessa casa. A gente sabe que isso não é comum. E às vezes o livro é aquele ponto assim que tu pode tocar nesse assunto com o cliente e ele vai te permitir, ele vai se abrir. Com essa facilidade, porque, sei lá, tu tá oferecendo para ele uma oportunidade também dele se conhecer. Porque eu acho que o livro também tem muito disso, né? Depois da escrita do livro, eu acabo usando nas minhas postagens, por exemplo, muito a hashtag autocuidado, porque e bem-estar, e bem viver, né? E autoconhecimento, porque eu acho que é tudo isso também, né? Ali é um convite de uma arquiteta, né? Eu não sou psicóloga, embora eu leia muito sobre isso e gosto desse assunto, mas é um livro ali para é como se fosse a conversa que eu fiz com o meu cliente, né? E eu tenho clientes que eu atendo eles muitos anos, eu tenho muitos clientes, e ali tem algumas perguntas que hoje eu me permito fazer para esses clientes. E que, às vezes, quando a gente está começando, ou quando é o primeiro trabalho com esse cliente, a gente não consegue fazer, né? Ou não consegue dizer para ele, pensa nisso. Aí ele vai dizer, essa arquiteta é doida, me conheceu ontem e quer que eu vá lá, sei lá, pensar na minha casa da infância, no cheiro dos leite da minha avó, sei lá, alguma coisa desse tipo. Então, às vezes, ali dentro daquele contexto, ele não se choca. E aí ele acaba levando... E assim como o livro, acho que permite, ele também te dá um limite, porque quando, eu imagino, né, que quando a pessoa fecha o livro, ela colocou aquelas coisas ali dentro, ela vai te entregar para fazer o projeto, e ali terminou o limite daquela liberdade de pensamento, de investigação, de viagem dela, né? Então, assim, ela abre o livro, ela se permite viajar, mas quando ela fecha o livro com essas anotações e entrega, ou então quando ela vai te contar o que ela achou, aquilo ali também acaba sendo um limite. Bom, agora essa liberdade termina e começa um projeto. Então, foi com o intuito de... Primeiro começou para eu falar sobre a casa de raiz, né, que é um conceito de trabalho meu já de algum tempo, mas depois eu comecei a entender que ele podia se tornar uma ferramenta de trabalho para todos nós, né? Porque eu via... Depois do Casa de Raiz, gurias, porque eu comecei, para quem não sabe, o Casa de Raiz é um blog, né, que eu falo sobre arquitetura, principalmente arquitetura de interiores,
E eu comecei a ver que, justamente por eu ter um blog, os meus colegas começaram a se aproximar de mim com um pouco mais de liberdade, né, para querer entender o assunto, o que eu estava fazendo, falar sobre comunicação, falava sobre os seus projetos, né, porque também queriam que eu mostrasse os seus projetos, enfim, que eu publicasse, que eu falasse deles. Eles começaram também a ter mais liberdade de me contar, às vezes, coisas que aconteciam no cotidiano deles e que não estava legal. Então, de repente, assim, durante 2, 3 anos, eu comecei a ver tudo de ruim que estava acontecendo na arquitetura aqui ao meu redor, né? Aqui em Porto Alegre, onde eu estou. E eu comecei a ver assim, quais eram as demandas e que os problemas se repetiam. E que muitas vezes, aquela coisa, eu estou mexendo no projeto, não sei quantas vezes eu mexi naquele projeto. Às vezes foi falta de conversa, né? Às vezes foi falta de abertura, às vezes fica naquela relação, porque também tem isso, né, gurias? A gente, como hoje em dia, antigamente um arquiteto tinha uma secretária, né? Hoje o arquiteto atendia ele mesmo no telefone. Então, isso é uma liberdade e que também, às vezes, te impede de te abrir muito, porque depois tu não sabe como é que tu vai dar esse limite de novo. Ou se o cliente, às vezes, é um pouco mais abusivo, ele vai tomar isso como essa liberdade dessa conversa, né, mais ampla, de te ligar às 10h30 da noite, 11 horas. Então, eu comecei a ver que minhas colegas tinham porque esses problemas eram recorrentes. E aí eu comecei a pensar assim, mas esse livro eu acho que pode ser um educa clientes, sabe? Eu acho que esse livro, eu quero tanto que as pessoas comecem a entender que a casa é uma coisa muito profunda, a ponto da gente poder ter liberdade de ir um pouco mais fundo para poder concebê-la. Eu acho que eu posso aproveitar esse momento também de fazer um livro para que as pessoas entendam o que é um arquiteto, como é que ele trabalha, né? O que é casa, né? A profundidade que eu posso ir na hora de construir a minha casa, ok, mas que profundidade também que eu posso ir nessa relação, né? O que esse arquiteto pode me ajudar e pode ser meu parceiro, meu companheiro nessa jornada? E eu começo também a ver que tudo que ele traz para mim é super importante, eu também começo a respeitar mais ele, né? Então, acho que foi com todo esse intuito, assim, que eu escrevi o Casa para Ser Feliz, que é um livro pequeno, não é um livro tem 92 páginas, eu não sei se vocês conseguem ver aí. É um livro bem legal, com capa dura. Então, assim, eu quis fazer foi um projeto muito bonito, levou 2 anos para ficar pronto quase. E eu escrevi, eu organizei esse material já muito antes da pandemia, mas estava tudo na gaveta lá, e aí, como sobrou tempo na pandemia, eu disse, agora, é hoje. Ele já nem ia ser mais livro, eu já estava fazendo falando muita coisa do que eu queria no Casa de Raiz, mas eu pensei, não, agora acho que é o momento as pessoas vão voltar mais, depois dessa estadia em casa, elas vão começar a perceber a importância dessa casa, e eu acho que é o momento delas começarem a prestar atenção em muitos detalhes na hora de conceber essa casa. Eu acho que agora eu acho que eu tenho obrigação até, né, de colocar isso no mundo, mais documentado, né, não só digital, né, porque, como eu falei, eu gosto do papel, e aí as pessoas até diziam, ele está no digital, faz um livro digital, né? Eu acho que vai ser muito legal, não precisa fazer um livro impresso, faz o digital, faz um lançamento, é isso que está acontecendo agora, as pessoas não vão ler um livro, digo, mas eu sempre dizia, não, eu vou fazer, mas não queria dizer por quê, mas é porque o livro se tornou um depositório de coisas também, né? Então, as pessoas perguntam, vai fazer digital? É que quando a pessoa conhece o livro, ela vê que, eu acho, até a Ivy pode me dizer, mas eu acho que o digital não vai funcionar tão bem, né? Não. A pessoa vai conseguir ler o conteúdo, mas eu acho que ela não vai usar o livro para fazer, para extrapolar. Quando eu comecei a ler e eu falei, isso aqui é um diário. Mais ou menos isso. É um diário, então assim, é muito íntimo, é muito pessoal. Não sei, eu também do papel, eu gosto do papel. Sim. Sim. É que a gente tem uma juventude aí que está muito no aplicativo, né? Que está muito com tudo no celular. Talvez daqui a um tempo a gente tenha que adaptar isso, mas é daqui a um tempo. Eu estou muito assim, hoje, presente. Eu acho que a pegada é essa. Eu acho que também hoje a gente está no momento pós-pandemia, que apesar do digital ter crescido muito, a gente também está com essa necessidade de tocar em algo, sim, né? De poder se apropriar do material. Então, eu acho que ainda vai ficar por um tempo assim ainda impresso, e é isso, assim, eu quero que as pessoas usufruam dele para que elas consigam mesmo tá, no Noca colocou, entra no Instagram, tem então o @Casa para Ser Feliz, que é um Instagram que eu fiz só para o livro, tem o casa.d.raiz, que é o Instagram do site, já que eu tenho
já como Casa de Raiz há 4 anos, mas já escrevo com um blog há 8 anos. E o livro também tem uma página do livro que é o www.casaparaserfeliz.com, que também lá pode adquirir o livro se quiserem. Então, olha só, como eu comprei esse livro antes dela lançar, vou fazer uma fofoca para você, tá? Ela me vendeu antes, não sei nem porquê, mas ela me vendeu antes. Não. A Almédia foi assim que a página ficou pronta, gente. né? Na verdade, eu não tinha lançado ainda, mas a página já estava pronta. Exato. Então, assim, ó, eu já falei do seu livro numa outra reunião anterior, tá? Acho que você não estava. E eu disse para as pessoas, assim, comprem o livro, porque é um livro penetrante. Se eu fosse definir o livro da Ellen hoje, tá? Eu diria assim, é uma reflexão, quem sou eu? Para onde eu vou? E por que eu vou? Que roupagem eu quero vestir? Que roupagem me faz bem? E é um livro só de 92 páginas, já com as páginas em branco para se escrever. Gente, ele vai fazendo uma transformação. A Ivy está lendo, né, Ivy? Então, eu falo muito desse livro, né, numa nossa reunião que a gente teve, e ele é assim, se eu puder indicar, não ganho nada por isso, tá, Eu não gente? sabia que tu já tinha falado sobre ele, que bom! Sim, já tinha falado. Eu não consegui na última reunião, gurias, eu coloquei até meu nome na lista, mas não consegui na última reunião. Eu conheci a Ellen quando ela estava começando com... Eu conheci a Ellen quando ela estava fazendo esses questionamentos da casa, lembra? Que se conheceu. A primeira coisa que ela falou era sobre todas essas dúvidas, esses questionamentos, e foi tão bacana, e acho que deu uma liga bem legal, né? A partir daí a gente foi aprofundando. Eu participei de alguns eventos que a Ellen fez, presenciais ainda, aprofundando no assunto. É muito legal. Por isso que eu achei interessante ela falar sobre o livro, porque eu acho que para a gente aqui, que está todo dia vive há muito tempo, como acho que o Paulo falou, assim, formado há mais tempo, também vive a arquitetura há muito tempo, então a gente passou diversos ciclos, diversas fases profissionais, e eu acho que agora está coroando tudo isso que a gente viveu, toda essa vivência que a gente teve. E bom, Ellen, muito feliz. Que bom. E foi num encontro, numa roda de conversa de uma psicóloga, né, Sandra, que a gente... Psicóloga sobre propósito, né? Aí, de repente, sobre propósito. Ai, o que essa mulher está falando? Começa a bater, assim, daí se conheceu, e aí, muito legal. Foi muito legal. Obrigada aí, Marina, pelo feedback. Guria, você tem algo assim que eu levei, acho que eu queria já há muito tempo ter falado sobre isso, porque não sei se vocês lembram que eu escrevi algumas frases no Instagram, né? E tem algumas frases que estão ali no livro, que eu fui conseguindo inserir essas frases dentro dos capítulos. E aí eu queria sempre colocar muito uma frase, mas achava ela uma frase muito forte, né, e eu sempre guardava aquela frase, eu queria publicar aquela frase, eu sempre guardava aquela frase, acho que eu fiquei isso assim 1 ano e meio com essa frase assim. E aí em dezembro de 2020, depois da pandemia, depois daquele turbilhão de coisas que eu fiz no Casa de Raiz, depois de começar a escrever o livro, de tudo, eu consegui colocar a frase, e foi a frase, eu acho, que mais teve curtida de todas que eu escrevi, e que tem a ver com isso que a Marina disse e que a Ivy disse. Arquitetura cura. Essa é a frase, né? Então, eu escrevi, sim, também o livro para que a gente fizesse uma viagem interna, sabe? Porque, dessa viagem interna, eu começo a entender o que é importante para mim, e a partir de eu entender o que é importante para mim, eu vou fazer o meu programa de necessidades. Eu falo isso também lá no livro. Então, às vezes, o cliente vem dizer, eu quero isso, ou vem com uma foto, ou vem com uma coisa, e ele nem trabalhou essas informações dentro dele. Sim. Né, gurias? Ele nem sabe sequer, ele viu na casa de alguém, aí tu diz, não, mas olha, tu percebeu que é assim, essa... Ai, pois é, mas eu acho que deve ser ruim de sentar, mas porque tu falou, né? Mas sabe, Elis, falou agora, parece que eu estou fazendo uma retrospectiva também, assim, não tenho tanto tempo de caminhada, são 15 anos, mas parece que hoje eu levanto a bandeira desse estudo em grupo, assim, que eu adoro, e tá com um profissional, assim, com a mesma linha, né, de pensamento, com o mesmo propósito, e a gente se vê hoje sozinho no mercado, uma
algo assim que eu sempre levantei a bandeira ali como profissional, que, né, quando eu estava no escritório e via, eu me sentia perdida, parecia que eu era uma profissional falando besteira, mas eu sempre briguei por isso, assim, sempre estava conversando com o cliente em relação a isso, fazer essa busca, ou quando vai fazer uma reforma, quer se desfazer de tudo, do mobiliário, aquela coisa toda, tá, mas a tua história onde é que fica? Não quero levar nada, eu sei que... E depois a pessoa vai sentir falta mais na frente, então tu faz aquele alerta, né? Aquela coisa que nós, vejo assim como profissional, a gente sempre está buscando levar tudo que tem de novidade faz parte, tudo que tem tendência faz parte, que é a nossa, né, a profissão trazer, mas também dar uma filtrada e trazer a essência também faz parte. Então, eu sempre me vi sozinha em relação a isso. Então, na pandemia, quando eu encontrei assim, com o design biofílico, com a neuroarquitetura, então eu me senti, sabe, tô no meu local, me senti amparada, não estou sozinha, né, com esse... E trazendo, assim, do teu livro, porque às vezes a pessoa quando leva assim, ó, eu quero o piso, eu sempre falo também no Instagram, publica assim que a pessoa, eu quero o piso mais caro porque está na casa de fulano e tal, mas só que ela gosta de tapete, para que ela quer um piso caro se ela gosta de tapete? Não tem coerência, né? Então, isso que tu vai conversando com o cliente, vai conversando com a pessoa, vai entendendo, não, mas eu quero isso, tá, mas ela gosta disso. Então, por que tu vai investir num tal coisa tão assim, se tu gosta de... Então, essa referência, esse trabalho que faz a pessoa se conhecer. Realmente é. Não, é verdade, eu não me prendi a isso. Então, esse papel, porque é muito estética, né? Muito o que é tendência. Então, isso é muito forte, né? Vânia, e onde é que eu me dei conta disso? Por exemplo, eu só tenho 23 anos de arquitetura e eu fiz arquitetura sempre sonhando em fazer casa-cor. Sempre. Eu ia em todas as casa-cor, todo ano eu ia, né? Eu tinha um colega que a gente ia em todas, um colega de faculdade que depois, né, felizmente a gente conseguiu fazer a primeira casa-cor juntos. Era um sonho nosso, meu e dele, assim, muito fazer casa-cor. E quando eu cheguei lá, gurias, depois da minha primeira participação na mostra, eu desabei. Eu queria entregar minha carteira do CREA, do CAU, na época era CREA. Eu queria entregar a carteira, eu não queria mais ser arquiteta. Desabou o mundo na minha cabeça, porque eu vi justamente isso, Vânia, o quanto as pessoas iam para lá procurando que alguém, né, que algum daqueles ambientes ditasse o que tinha que ter na casa dela. Eu digo, meu Deus, eu vim até aqui para quê? E isso foi muito interno meu, foi um sofrimento, foi um luto que eu tive ali. Porque daí tu pensa assim, será que eu estou pensando errado? Eu estou fora, eu estou tão assim, né? Meu Deus! Sabe? E eu disse, como assim que a pessoa vem aqui, ela não vem aqui atrás do arquiteto, ela vem aqui atrás de entender o que é tendência para ela absorver, sendo que ela nem sabe se ela quer isso. Eu posso E ali uma observação. E aí foi o start de tudo que eu fiz de 2013 para cá. Meninas, Oi, eu também tive uma experiência com mostra, também fiz uma mostra aqui no Rio, que se chama Casa Design, em 2016. E eu tive uma decepção tão grande também, tão grande, que assim, eu fiz com minha sócia, mas eu tive um problema na época com ela, acabei tendo que fazer praticamente tudo sozinha, e foi uma luta, foi um desespero. Aí o que acontece? Às vezes você não consegue a parceria que você quer para fazer aquele detalhe do teu projeto, e acaba tendo que abrir mão da tua identidade do projeto, porque você precisa fazer aquilo ali. Você tem um prazo para entregar. Então, eu fui me sentindo pressionada. No final, ficou um projeto bonito, mas eu fiquei pensando, gente, isso aqui é uma mentira. Porque a gente acaba tendo que se adequar à situação que o mercado ali, daquele produto, né? Que aquilo ali é um produto, né? Uma amostra está nos oferecendo e nos exigindo, nos cobrando e nos impondo, né? Porque... Então, assim, um parceiro que ia me dar o piso, sei lá, desistiu. Esse cara, e agora? E sai
correndo atrás de É um parceria, horror. pelo amor de Deus, ó, eu tenho isso aqui para você. Mas Aí você vai, tem que olha, se cara, submeter isso ao não tem que nada a tem. ver com o meu projeto. É. Como é que eu vou enfiar isso ali? Não tem nada a ver. Então, assim, conceito, graças né? a Deus, eu fui, assim, muito agraciada. As substituições deram super certo para mim e talvez o meu projeto tenha ficado até melhor do que eu imaginei, do que eu planejei. Mas eu tenho absoluta certeza que poderia dar tudo errado. Então, hoje, quando eu vou numa mostra, eu falo assim, uau, esse aqui teve sorte. Ou ele conhece muita gente, ou tudo deu certo para ele. Nunca mais falei mal de nenhum arquiteto, nunca mais julguei ninguém que faz mostra. Nunca mais. Assim, eu vou e dou parabéns para todos, porque eu passei perrengue, entendeu? Eu fiz 5 edições. Então, assim, ó, não é fácil. Mas aí tem o lado positivo, porque tudo tem um lado positivo, Sim, né? sim. O lado de positivo é que tu começa a abrir a tua mente, tu começa a entender o mercado, os meandros do mercado, e tu começa também a entender o que tu não pode fazer, né? E o que é legal também, que como a Andrea disse, tu te desafia até o último minuto, porque até o último minuto tu tá tendo que substituir e tu tá tendo que tirar um coelho da cartola até o último minuto. Então, assim, ó, tu ganha um atestado para ti mesmo do quão é a tua criatividade que tu nem imaginava. Fiquei noite sem dormir, perdi 5 quilos, tá? Tô precisando fazer... Ai, não, vou fazer a mostra, então. Quero perder 5 quilos. Uma loucura. Eu vou fazer uma observação do que vocês falaram, né? E, assim, enfim, colocar até também como minha vida profissional. Eu acho, assim, eu acabei fazendo paisagismo, que tem um conceito de belas artes, né, no UFRJ, e depois eu fiz arquitetura. E, assim, eu pude ver, pela minha formação, por ter feito belas artes, o quanto isso diferencia nos meus projetos e no projeto de arquitetura. Por que eu estou dizendo isso? Eu sinto que, realmente, quando a gente faz o projeto, o cliente, às vezes, ele vai muito pela moda, enfim, isso tudo. Mas, ao mesmo tempo, eu fico me perguntando o papel do arquiteto ali nessa apresentação. Porque o cliente está vindo ali, porque o arquiteto, em geral, ele chega e fala, esse azulejo funciona porque ele é bonito. E ele não chega e parou assim, no momento, e sentou e pensou assim, cara, você reparou como essa pessoa é uma pessoa, assim, eu sei que é idiota a comparação, mas assim, é uma pessoa que quando ele serve o café, ele coloca num prato e numa xícara, que ela tem um detalhezinho ali, e que ela foi atenciosa nisso. E aí você começa a construir assim, poxa, se a pessoa é tão atenciosa assim, ela provavelmente ela vai querer um piso que lembre casa, que lembre textura, que lembra toque. E aí você faz um projeto baseado exatamente naquele sentimento. Então, não vira só uma questão de você botar o piso porque é bonito, mas porque você realmente sentiu. E eu acho que isso falta no profissional. E como a gente não passa muitas vezes isso, o cliente vai exatamente no que ele é alimentado pela mídia. Então, assim, uma coisa que eu estou fazendo atualmente, eu vendo isso, assim, eu tento colocar toda semana no meu Instagram, apenas porque eu gosto, e é isso. Eu coloco uma curiosidade sobre arquitetura. Eu não coloco, gente, você usa tal piso porque você vai ficar bonito. Olha, eu coloco curiosidade. Porque eu penso que são nesses momentos que a pessoa fala assim, cara, é por isso que um arquiteto é diferente de um pedreiro. E eu vou te falar real, isso mesmo, porque você chega, e qual é a tua diferença? Tipo, vamos lá, porque a gente sabe que o mercado é só 5% das pessoas que contratam arquiteto. Qual é a tua diferença? Tu vai chegar e falar que é bonito, o pedreiro também fala que é bonito. Então, se você não tem essa percepção, você não vai ter um cliente que vai ter essa percepção também e que vai te valorizar. Ele vai olhar para você e vai falar assim, só paguei caro por um projeto, poderia ter pago mais barato. Então, o pedreiro poderia ter feito. Exatamente. Não precisava nem do projeto, né? Daí é onde a diferença de tu poder argumentar e saber que aí é onde entra o conhecimento, né? Não vou dizer que eles não tenham um profissional que tenha a prática, a gente sabe disso, né? E isso me bato muito com a
marcenaria. Porque, por exemplo, assim, se tu nunca desenvolvi projeto, porque o papel a gente sabe que aceita tudo. Então, tu sempre procura ter essa parceria de entender a técnica, como funciona, como que cada profissional trabalha, porque cada marceneiro, cada marcenaria tem a sua forma de trabalhar. O que para uns é fácil, para outros pode ser difícil. Então, eu sempre busco fazer, quando desenvolvo o projeto ali, mas eu não sei fazer. Não, tu não sabe fazer ou tu não tem um maquinário. Um dos dois, daí a gente vai ver o que é. Ah, não, se tu não sabe fazer, eu vou te ensinar, porque se eu já fiz, ele chega e já diz para mim. Às vezes até com o que o cliente indica, isso não dá para fazer, não. Então, vamos conversar para saber o que é que não dá para fazer. Então, tu acaba ensinando para aquele profissional que diz, realmente eu não sabia, eu sei que tinha um maquinário, mas não sabia. E também aprende, existe essa troca, né? Então, isso eu sempre... isso eu sempre me pego com eles, assim. Então, vai o nosso conhecimento e saber até onde dá e até onde não dá. Né? Então, sempre entender como é que funciona. Não desenho sem saber primeiro a informação deles. Sim. Eu acho que isso que ela está falando, a Amanda, é de dar voz e trazer consciência. Eu acho que esse nosso grupo é um grupo muito rico. E é uma oportunidade da gente dar voz como pessoas como a Ellen, como a Amanda, como a Vânia, a André, todos aqui. A gente precisa dar voz um para os outros, porque eu vejo que o arquiteto ele ficou com aquele carimbo marcado da estética, acima de tudo, da beleza, do luxo, da ostentação. Então, assim, eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui entre nós, que nem a Amanda falou, eu vou colocar curiosidades. O que ela está fazendo? Ela está trazendo consciência para as pessoas, que o arquiteto não é refletir, só, tu faz a pessoa que vai ler não é só beleza. Então, assim, eu acho que esse movimento nosso aqui, somos poucos, mas eu acho que a força é grande. Eu acho que a gente tem que dar voz. Sim. Sim. Mas eu digo ainda mais, Ivy, assim, em questão do profissional, que acho que ele vem... eu acho que existem profissionais e profissionais. Né? Então, aquela questão de dizer que tem a questão da estética, acho que muito profissional leva para isso, traz para ele, né, um padrão, que às vezes a gente olha mesmo no Instagram, que tu olha que parece que o ambiente é sempre o mesmo. Tu vê ali as fotos, parece que ele está repetindo a casa ali 50 vezes, e tu vê que ele está em locais diferentes, mas ele criou um padrão, uma padrão. Por isso que eu nunca fui fã de apartamento modelo. Eu sempre fui contra apartamento modelo, porque, né, tu cria um padrão ali. Então, até uma live que eu fiz com a Mari, muito legal, que a gente trouxe assim, ser o profissional acessível, né? Hoje ele está acessível, e eu me vejo como instrumento de transformação para o cliente. Eu não sou a profissional de botar, não, eu sou instrumento, eu estou ali para o quê? Eu tenho a parte técnica, né? Valorizar o que o cliente gosta, o que ele tem, e harmonizar o que ele gosta. Foi sempre que falei, harmonizar o que ele gosta para que o ambiente fique, dizer, não, eu me sinto bem, é aqui que me faz, né, voltar para casa todos os dias, ou para o meu trabalho, onde ele esteja num ambiente construído. Então, isso, para mim, eu sempre me coloquei nesse posicionamento, né? Então, acho que cada profissional que se posiciona da forma que ele quer determinar. Então, minha opinião, né? Não, eu falei isso porque, assim, eu tô falando, foi o que eu falei, de experiência própria. Eu, em princípio, né, eu sou uma pessoa que, às vezes, eu sei as coisas, mas eu ficava quieta. Porque eu não queria falar, eu achava que eu ia estar como snob, sabe? E, assim, eu fui vendo que eu estava atraindo um tipo de cliente e não era o cliente que eu queria. Exatamente esse cliente que vai e olha a moda, entendeu? E segue a moda. Eu queria um cliente que fosse diferenciado. E a partir do momento que eu comecei a me comportar diferente, eu fui tendo uma resposta. É engraçado, porque, assim, é uma coisa que você joga meio que no ar, sabe? E parece que as pessoas vão captando tua energia e vem, sabe? Foi mudando esse conceito ali. E esse clique que deu em mim de tipo assim, calma aí, mas olha só, eu quero um tipo de cliente que me valorize, mas eu não valorizo o que eu estou fazendo, foi quando eu vi uma moça que vem, olha que coisa louca, né? Que ela vendia roupa.
como se vestir. E aí eu olhava e falava assim, gente, eu não vou pagar R$ 2.000 para uma pessoa me ensinar a me vestir. E aí, quando eu comecei a ver ela falando do por que certas coisas mudam se você coloca um cinto ou uma coisa assim, eu comecei a falar, gente, eu fiquei com vontade de pagar R$ 2.000. Não paguei, tá, gente? Mas eu fiquei com vontade. A partir daquele instante, eu falei, caraca, cara, a mulher me deu a importância do trabalho dela. Sendo que eu não era cliente potencial, mas eu fiquei com vontade. Aí eu pensei, tá aí, eu só consigo fazer com que uma pessoa valorize o meu trabalho a partir do momento que eu coloco, olha, você está vendo por que a arquitetura é importante? E a arquitetura ajudou. Por exemplo, eu botei um dia um link, assim, era falando por que a escada helicoidal ela é subindo numa orientação. Porque quando o soldado ele lutava, né, quem estava subindo, ele tinha a mão direita prejudicada pela base menor da escada. Enquanto que o outro que estava descendo está lá ali naquela, esfaqueando o outro. E era uma posição de escada. Aí quando você fala, galera, olha só, você está vendo aquela arquitetura? Olha como a arquitetura é importante. Isso fazia com que o rei ficasse vivo. A pessoa fala, caraca, ó, faz sentido ter um arquiteto. Só que não é uma referência que você pensa agora. O cara vai botar uma escada agora que vai defender as pessoas, mas ele vai pensar, isso de alguma forma faz diferença ter um ambiente planejado. Você botou a sementinha. Por isso que eu estou falando, eu senti essa necessidade até para eu me sentir bem. Porque quando eu aplicava só a estética, eu só me sentia uma pessoa que estava pegando e colocando o carimbo. Como você sabe, foi mencionado, só colocando aquele carimbo. Arquitetura moderna, arquitetura moderna. A pessoa chegava e falava assim, olha no Pinterest, olha que coisa linda no Pinterest, eu quero igual. E aí você falava, ok, o que eu vou fazer? A pessoa quer no Pinterest. Eu aceitava isso, entendeu? E a partir do instante que eu falei assim, não. Você está me contratando porque eu tenho conhecimento. O Pinterest é legal de referência, mas olha, eu sei coisas aqui que o Pinterest não vai te mostrar. Aí a pessoa falava assim, então, nem quero ver o Pinterest. Eu quero ver o que você está fazendo. Entendeu? Então, tipo assim, foi o que eu falei, foi uma abordagem que eu fiz até porque eu estava ficando também deprimida. Sabe? E aí eu faço que nem você disse, Vânia, eu sempre me coloco para o cliente, agora eu falo assim, eu sou a sua ferramenta. Me conte o que você deseja e eu vou tentar transformar isso o melhor possível. Sim. Entendeu? Então, assim, concordo com você em gênero, número e grau, mas assim, só para entender o conceito dessa mudança minha, entendeu? E com os pontos ali que vocês abordaram. É isso, basicamente. Gente, só um ganchinho. Um dia, a Amanda é tão autêntica que um dia ela vai mostrar uma foto do casamento dela. E vocês vão conhecer a Amanda que eu conheço. É do Star Wars, gente. Ela casou vestida. E os convidados também. E os docinhos também. É fantástico. E assim a minha amiga Amanda. Muito bom. Muito bom. Legal. Muito bom tudo hoje. Cada um colocou aqui um olhar, alguma coisa. E assim, ouvindo todo mundo me fez lembrar também de algumas coisas que eu também coloco no meu trabalho. Como vocês sabem, eu ensino Feng Shui, não tem muita... Quer dizer, tem tudo a ver, né? Não é que não tem tudo a ver, mas o que eu ensino nas minhas aulas de Feng Shui, que a maioria são arquitetos, é aprender a sentir o espaço, né? Minhas alunas que estão aqui, o que a gente mais trabalha ali, o que a gente mais entende, vamos ouvir, sentir os ambientes, para partir disso, os ambientes e as pessoas, claro. A gente não fala sobre materiais, fala sobre layout, muita coisa, mas tudo parte de como a gente sente, o nosso sentir e fazer, e é isso aí.
E é isso que esse é o nosso trabalho todo aqui, né? Muito bacana. Sim. Adorei. Muito linda, Amanda. Muito legal. Gente, olha Muito só. rico hoje. Você está ficando top, né? Cada vez melhor nossos encontros. E daqui uns dias E nós vamos ter tanto material de conteúdo lá no nosso grupo, Nossa lá no biblioteca Drive, lá, ó, e preencher vai passar assim, nós vamos ajudar um monte de gente, vai passar a ser um centro de pesquisa também, não acham? Eu estava pensando nisso esses dias, nossa, a contribuição de cada um, né? E está sendo muito rico aquilo. Sim. Que a gente já tem uma referência. Exatamente. A gente tem o que a gente faz aqui, esse nosso grupo de voluntários, de cada um que traz um olhar diferente e a gente aprende muito, mas eu acho que o mais importante aqui é isso, que a gente está fazendo essa troca, né, de poder falar com os nossos colegas sobre as nossas experiências, né, o nosso sentir, o nosso sentimento, que foi isso que me ligou com quase todo mundo aqui, né? A Ellen foi a primeira, foi o link com ela, o sentimento que ela colocou para fora da arquitetura, naquela época que ela estava de luto da arquitetura, era o meu sentimento, então foi super bacana, e acho que é isso que é mais legal que a gente está trazendo aqui, né? Essas nossas experiências e que vai engrandecendo as experiências de todo mundo. Gente, nós estamos aqui há 2 horas. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Eu acho que nós Oh! conseguimos ser nós mesmos nesse grupo. Vocês não perceberam isso? É o que eu sinto. A gente vomita o que tem de mais escondido ou de mais puro de dentro de nós. Não é verdade? Sim. Ao menos é o que eu sinto. Que talvez num outro lugar a gente não consiga fazer isso. Por isso que eu digo que eu levanto a bandeira desse estudo, assim, do grupo da troca, porque é onde a gente fala a mesma linguagem, tá, o mesmo sentimento, é a mesma dor, é a mesma, né? Então, tu não se sente, digamos, eu sozinho. Então, é isso aí. Amanda, eu prometi, fui atrás, viu? Em outubro, o autor do livro Neuropaisagismo vai estar aqui com a gente. Ai, que legal! Não, nós temos Show de bola! Vou adorar estar na palestra. Que legal. Ai, muito bom, Aldemir. Os palestrantes que estão vindo aí, um melhor que o outro, cada encontro, nossa, muito bom. Eu quero trazer, que eu acho ele muito fantástico aqui, que é da minha cidade, eu já trouxe numa comunidade, estava na aula no NOCA, do Dr. Juarez, que ele tem uma aula bônus na comunidade biofílica, lá na plataforma, e ele é fantástico também, médico, medicina integrativa. Então, ele traz toda uma abordagem de encontro com o que a gente, como profissional, busca, né? Que vai levar para os clientes, do que ele traz esse conhecimento. Muito legal. Tentar um contato com ele, vão gostar muito dele também, para ver se... Ele é de Curitiba ou ele deu aula em Curitiba? Ai, doutor Juarez Furtado, não, ele é daqui de Itajaí. Ele deu aula em Curitiba? Olha, ele já deu aula em tantos lugares, até para o Nordeste, acho que ele já deu na universidade lá. Não sei te confirmar, Marina. Então, a Miriam está aqui pela primeira vez, eu já fiz o convite para ela fazer parte do nosso grupo, já é do nosso grupo. O Paulo aqui está conhecendo o nosso grupo, se quiser fazer parte também. Esse grupo se encontra, a princípio é uma vez por mês, a gente se encontra para essas palestras, esse bate-papo. De vez em quando a gente tem outros encontros, outras atividades paralelas, às vezes a gente faz alguma ação social, mas nesse momento a gente está bem focado uma vez por mês, fazer uma palestra bem interessante, uma melhor que a outra, e essa troca, né? Então, estás convidado, será muito bem-vindo. Obrigado. Eu vou me dar liberdade, de repente, de passar um link para vocês. Eu vou passar através da Amanda, que é uma obra de Chopin, um noturno de Chopin, que eu acho que tem um pouco a ver com o que vocês estão falando da questão espacial e dessa questão da identidade, quer dizer, a nossa identidade dentro de um projeto, de um trabalho, seja ele qual for. Eu vou passar o link, o áudio é com um dos pianistas mais conceituados, já morreu, mas foi um dos pianistas mais conceituados do século XX, mas aconselho a ouvir no momento
assim, tranquilo, né? Momento De presente. preferência, com um áudio razoável, pelo menos, um headphone, qualquer coisa assim, e se deixar levar. E aí eu acho que entra a questão espacial, falando em termos de fenomenologia mesmo, tá? Da música com a arquitetura. Eu acho que um dos pontos de união entre as duas áreas é exatamente essa questão espacial, né? Que a gente trabalha com espaço físico e a música trabalha com espaço sonoro. E eles assim, se encaixam, né? Isso desde lá do canto gregoriano, né? De repente, você cantar um canto gregoriano numa quadra de escola de samba, né? Não vai ser a mesma coisa que cantar numa catedral, né? Então, essa questão espacial, arquitetônica, né? Mas eu acho que tão importante quanto é essa questão espacial interna, né? A música tem se eu não estiver assim, sendo longo demais, mas a música tem uma diferença muito grande em relação à poesia mesmo, à literatura, às artes visuais e até à arquitetura. A música ela é abusada. Ela não te pergunta se você quer interagir com ela. Ela simplesmente entra dentro de você. Ela não te dá esse direito de você, a não ser que você seja surdo, né? Mas se você não for surdo, ela vai entrar e vai mexer contigo, né? Eu tenho até um problema, assim, um problema talvez no bom sentido, se qualquer uma de vocês estiver conversando comigo e começar a tocar uma peça qualquer, né? Não uma música de batida, mas um Chopin, Bach, alguma coisa assim, me desculpe, mas eu não vou mais prestar atenção, entendeu? Ela penetra e me leva, né? Isso é uma experiência pessoal minha, tá? Ela acaba me sugando, digamos assim. Então, eu gostaria que essa peça de Chopin sugasse vocês, conseguisse, assim, penetrar assim, no âmago de vocês. Tá legal? Eu vou passar através da Amanda, eu acho que tem um pouco a ver com tudo que vocês estão falando, essa parte sensorial. Paulo, eu vou te mandar o link também, que aí você participa também. Eu posso mandar, tudo bem, normal. Mas aí você participa do grupo, é bem legal. Tá. Acho que Legal, você agradeço. é do meu time, dos estudiosos. Então... Te agradeço. Hoje eu estou tentando voltar a estudar mais, porque eu passei uma fase um pouco, tipo assim, não quero nada com nada, vamos dizer assim, né? Mas agora eu estou voltando a estudar de novo. Eu vou te passar, Amanda, pelo WhatsApp, o seguinte, tá? Visualmente, ele é uma partitura, tá? Eu sei que não adianta muito, de repente não vou conseguir acompanhar a partitura, mas o Rubinstein, a gravação dele é com uma partitura. Beleza. Ótimo. Hoje eu não vi a voz da Nonoca. Diz oi, Nonoca, e depois a gente se despede, que eu acho que a gente já está faz tempo aqui. Hoje eu estou quietinha, né? Hoje estou quietinha. Adorei, Amanda. Realmente, fizemos uma viagem, né? Muito legal. Ellen, estou querendo comprar teu livro, mas eu acho que eu vou querer assim, ó, com uma assinatura, né? Nós temos que combinar um café aí com a Sandra, né? Deixar a Vânia aí morrendo de ciúmes, né? Eu vou, Noroc, eu vou. Não está aqui certo, né? E aí, mas é isso, adorei, hoje foi muito legal mesmo. Bem-vindos os novos aqui, Paulo, seja bem-vindo aqui no grupo. Obrigado. Tá? Um abraço aí para todos, mas eu estou esperando agora os meus gremistas que estão chegando do estádio aí, morrendo de fome, já me pediram, mãe, chegamos, estão chegando. Então, tá. Um beijo aí para vocês, tá bom? Beijo, Nonoca. Beijo, tchau. Tchau. Gratidão, Amanda. Muito bom. Obrigada a todos. Muito rico. Até a próxima. Bateu foto. Esquecemos da foto, né?
Bati diversas, botei algumas... Ah, tá, então tá. Depois coloca no grupo. Fui batendo, assim, aleatório. Obrigada, viu, gente, por Beijo tudo. demais, Obrigada, Amanda. Parabéns. Eu vou mandar o Bom. link aí para vocês, e se vocês quiserem, só acessar, pegar o arquivo. Tá Eu bom? já te mandei o link. Obrigado, tá? tchau. Tá bom, vou Gente. mandar. Boa noite, gente. Bom, boa Boa noite, noite. bom Obrigada, descanso. gente. Beijo. Boa noite.